o texto que vai nos nortear nessa noite está lá em Efésios, e você já pode abrir Efésios capítulo 5, versículo de número 18. Você viu aí o nosso tema, enchei-vos do Espírito, que está exatamente nesse texto de Efésios 5, no versículo 18. E nós vamos ler, nós vamos abordar, e eu gostaria que você pensasse nessa pergunta que eu vou te fazer agora, e se você quiser, responda, coloca aí nos comentários, como que para você, na sua experiência cristã, como é que nós podemos nos encher com o Espírito Santo? O que você pensa sobre isso? Como é que nós podemos nos encher com o Espírito Santo? Escreve aí nos comentários, daqui a pouquinho, no final da mensagem, eu vou ler alguns dos comentários que chegarem aqui. Como é para você ser cheio do Espírito Santo e como você acha que nós podemos nos encher do Espírito Santo? Durante essa mensagem nós vamos falar sobre isso, responder essas perguntas também, mas agora eu já gostaria de saber, para você, como é que você se enche do Espírito Santo, como é que uma pessoa pode ser cheia do Espírito Santo, beleza? Coloca aí, eu estou com o celular aqui, daqui a pouco eu vou ver o seu comentário, a sua participação. Esse texto de Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim: não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Nós vamos ler até o 21, mas por hora nós vamos ficar aqui nesse versículo de número 18. Aqui é uma ordem, né? O apóstolo Paulo dá uma orientação, uma ordem para a igreja, para que a gente se encha do Espírito Santo. E ele diz, não se embriaguem com vinho, no qual há dissolução, na minha versão, que é a Nova Versão Internacional, diz, onde leva a libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo. Meus irmãos, como eu abri, a minha introdução foi falando exatamente sobre isso, a necessidade que nós temos de aprender sobre o Espírito Santo, a necessidade de nos relacionarmos com Ele. E nós temos muitas dúvidas, conversando com algumas pessoas, nós percebemos o quanto nós falhamos na percepção do Espírito Santo, na presença dEle em nossas vidas, e tantas vezes temos uma noção errada de quem é o Espírito Santo. Às vezes nós achamos que é uma energia, né, um poder, algo, né, que a gente não consegue entender bem, e a gente não tem uma dificuldade de perceber que o Espírito Santo é Deus. É a terceira pessoa da Trindade, ou seja, Ele é uma pessoa. Tem um texto do Francis Chan, um livro do Francis Chan, chamado O Deus Esquecido. E ele trabalha o Espírito Santo nesse livro. E ele fala que se torna um Deus esquecido no meio da igreja, né, que valoriza, que coloca em pé de desigualdade Pai, Filho e Espírito Santo. Como se Jesus e o Pai fossem mais importantes que o Espírito Santo. Mas é importante que a gente perceba que o Espírito Santo foi enviado para capacitar a mim e a você, capacitar a igreja a desenvolver a vida cristã e a empurrar a igreja, né? Mover a igreja no cumprimento da missão dela. Por isso, querido, nós não podemos, e se você estiver notando, anota isso, nós não podemos desenvolver uma vida cristã sem o enchimento do Espírito Santo. Você não consegue. Se você tentar, você vai perceber que a vida cristã se torna enfadonha, se torna chata. Sabe aquela coisa, puxa, tem que ir na igreja mais uma vez. Puxa, mais um culto online. As coisas se tornam chatas, a gente perde, porque, puxa, tem isso para fazer, tem aquilo para fazer, e você vai se cansando, vai entregando o ministério, entrega a célula, as coisas vão perdendo um pouco o prazer. Porque em tantos momentos nós nos movemos na força do nosso braço, confiando nas nossas capacidades, nas nossas qualidades, nas nossas virtudes, talentos, etc. E nós nos esquecemos que quem nos capacita para a missão é o Espírito Santo. Por isso, meu irmão, entenda, você não pode desenvolver uma vida cristã saudável sem o enchimento do Espírito Santo. É por isso que essa orientação do apóstolo Paulo é tão importante. Ele diz, encham-se, deixem-se encher pelo Espírito Santo. Meu irmão, quando nós estamos cheios da presença dEle, quando nós nos deixamos ser orientados pelo Espírito Santo, a vida cristã ganha cor, a vida cristã ganha novos traços e a gente consegue descobrir dons, porque os dons são ativados nas nossas vidas por meio do Espírito Santo. Nós podemos nos relacionar com Deus em oração de uma forma mais profunda, por meio do Espírito Santo. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos guia.
Por isso, nós precisamos nos debruçar sobre esse tema. Nos debruçar sobre essa questão tão importante, porque ela é de fundamental importância para a nossa vida cristã. Nós falamos no dia 31 de maio aqui, no domingo de Pentecostes, sobre a experiência da igreja primitiva, lá em Atos, no capítulo 2. Uma igreja amedrontada, uma igreja que estava trancada, trancafiada ali nas quatro paredes, obedecendo a que Jesus tinha mandado para que eles ficassem em Jerusalém até que eles recebessem o Espírito Santo, mas eles estavam ali com medo. Mas quando de repente vem o Espírito Santo, aquela igreja é capacitada, com poder, com autoridade, e se levantam com intrepidez e começam a pregar o Evangelho, em detrimento a qualquer perseguição. Eles se levantaram e as pessoas viam, diziam: esses verdadeiramente estiveram com Jesus, tem alguma coisa diferente neles, esses homens estão transtornando o mundo. Quando o Espírito Santo toma a igreja, nós jamais somos os mesmos novamente. Quando o Espírito Santo toma a sua vida jamais vai ser igual novamente, querido. Talvez você esteja aí lutando contra um pecado oculto, aquele pecado que só você sabe, um vício, e você tenta uma vez e tenta duas, tenta vencer, e você percebe que não dá conta. Sabe por quê? Porque quem te capacita a vencer o pecado é o Espírito Santo. Quem te move a vencer qualquer vício, a se mover de uma forma altaneira, de uma forma acima da média, é o Espírito Santo. Quem traz paz ao seu coração, mesmo em tempo de caos, é o Espírito Santo. Por isso, se você não entender quem é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, e se relacionar com a pessoa do Espírito Santo, nós vamos ter dificuldade. Nós teremos uma vida cristã estéril, onde nós não conseguimos compartilhar o Evangelho, nós não conseguimos alcançar o coração das pessoas, porque na verdade quem alcança é o Espírito Santo, por meio das nossas vidas. Então, se nós queremos ser uma igreja frutífera, se nós desejamos ser uma igreja avivada, uma igreja entusiasta do Evangelho, nós precisamos buscar o enchimento do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, nesse livro de Efésios, é um livro maravilhoso, uma carta maravilhosa, você precisa ler toda essa carta de Efésios. E lá a partir do capítulo 1, no versículo 13, ele vai falar do Espírito Santo. Ele vai falar sobre o selo do Espírito Santo para todas as pessoas que recebem a Cristo, que creem no Evangelho de Jesus. Pessoas que creem no Evangelho de Jesus, elas recebem um selo da promessa, do Espírito Santo da promessa, como diz lá, né, Efésios 1:13. Quando você recebe a Jesus, você tem esse selo. No entanto, há uma diferença grande entre ter uma marca da promessa, um selo do Espírito Santo, e ser cheio do Espírito Santo. Você entende a diferença entre ter o selo do Espírito e ser cheio do Espírito? São coisas diferentes. É por isso que agora aqui no capítulo 5, Paulo vai dizer: enchei-vos do Espírito Santo. E se a gente for ler nessa carta, deixa eu tomar um pouquinho de água, está secando a minha boca. Se você for ver nessa carta de Efésios, ele vai falar sobre a unidade da igreja, vai falar sobre os dons espirituais que são ativados na nossa vida por meio do Espírito Santo. Em outro livro, em Gálatas, ele vai falar do fruto do Espírito. O fruto que é gerado em nós quando nós nos relacionamos com Deus por meio do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas brotam na nossa vida. Elas são geradas de uma forma natural. Nós não forçamos o fruto. Ninguém fica de frente para uma árvore, mandando a árvore: dá fruto agora, hein? Eu quero comer uma manga agora, árvore. Dá um fruto agora, cai uma manga aí. Ninguém vai conseguir fazer isso. O fruto, ele nasce naturalmente. Ele tem uns estágios para que ele cresça, para que ele amadureça e para que a gente colha o fruto e coma. Da mesma forma, o fruto precisa nascer, brotar da nossa vida à medida que nós nos relacionamos com o Espírito. Mas o fruto é do Espírito. Se nós não nos relacionamos com o Espírito, temos uma vida carnal. E se você, e eu já estou fazendo uma miscelânea aqui de textos, mas eu quero simplificar, ser bem prático nessa ministração, mas me lembrei aqui da igreja de Corinto. O apóstolo Paulo fala que essa igreja se movia nos dons espirituais. Inclusive, o apóstolo Paulo teve que escrever uma carta para orientar eles a respeito dos dons espirituais.
No entanto, você vai ver uma grande repreensão do apóstolo Paulo àquela igreja, porque é uma igreja que vivia cheia de divisão, uma igreja que tinha racha, uma igreja que era infantil. Tanto é que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto: eu não vos pude falar como a espirituais, porque vocês são carnais, crianças, leite vos dei de beber. Ou seja, ser movido pelo Espírito Santo tem menos a ver com dons e mover sobrenatural e mais com vida transformada. E eu vou falar sobre isso aqui um pouco mais para frente. E aqui, vamos aterrissar aqui no texto, no capítulo de número 5. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo ele vai fazer uma série de contrapontos aqui, de contrastes. Se você vai ver, são 8 contrastes que ele faz. Deixa a mentira, fale a verdade, pare de roubar, trabalhe fazendo o que é bom, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que é boa, etc, etc. São 8 no total. Faça isso, não faça aquilo. Faça isso, não faça aquilo. Você vai ver esse contraste. E aí a gente aterriza no versículo de número 18, em que é o último contraste, é o 8º contraste que o apóstolo Paulo faz, onde ele fala: não se embriaguem com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. É mais um contraste que ele faz. Então ele faz uma equiparação, uma comparação de ser cheio do Espírito com uma pessoa que se embriaga com álcool, com vinho. E nós vamos estudar para entender um pouquinho mais sobre o que isso tem a ver, por que ele faz essa comparação. Mas antes eu gostaria só de fazer um parênteses aqui, porque quando nós falamos sobre enchimento do Espírito Santo, muitas vezes nós temos a percepção de que o Espírito Santo é como se fosse um ar. Sabe quando você vai encher uma bexiga, você vai soprando e vai enchendo, e a gente acha que, quando a gente fala assim, enche-me do teu Espírito, ou quando o apóstolo Paulo está dizendo assim, enchei-vos, ou deixe-se encher pelo Espírito Santo, ou parece que é um líquido, né, que a gente bota numa vasilha e enche a vasilha. Será que o Espírito Santo é um líquido? Será que é um gás? Né? O que seria o Espírito Santo? Como eu já disse, não é nada disso. O Espírito Santo é uma pessoa. Tem um texto de um pastor, mais uma vez eu cito ele, que é o pastor Hernandes Dias Lopes, um pastor presbiteriano. Olha só o que ele diz a respeito disso. Ele diz assim: o sentido não é quanto mais nós temos do Espírito, como se o Espírito fosse um líquido enchendo um vasilhame, mas o quanto mais o Espírito tem de nós, o quanto ele controla a nossa vida. Ser cheio é não entristecê-lo, nem apagá-lo, mas submeter-se à autoridade, à influência e o poder de Deus. Então perceba, quando nós falamos ser cheios do Espírito Santo, não significa necessariamente algo que de forma sobrenatural entra em você. Ser cheio do Espírito Santo é deixar-se dominar por ele. E é por isso que ele faz essa equiparação com a questão da embriaguez. Porque você talvez já tenha visto alguém que ficou embriagado, já viu? Lembra de alguém embriagado? Talvez você mesmo já passou por isso, né, na sua velha vida. Tem pessoas aqui sorrindo, quando o velho homem, né? O velho homem passou por isso, né? Mas agora foi liberto pelo sangue de Jesus, e isso é bênção, glória a Deus por isso. Mas, amém, glória a Deus. Mas, você lembra de alguém que está embriagado? Como é que é essa pessoa? Essa pessoa está sob o efeito do álcool. Pessoas que bebem, às vezes no outro dia está na ressaca, nem lembram o que fizeram na noite anterior. Porque elas estavam dominadas pelo álcool, elas estavam dominadas pela influência, não é, daquela bebida, enfim, daquele entorpecente. Então, ela começa a agir dominada por aquilo ali. Então, o apóstolo Paulo está dizendo: não se embriaguem com o vinho no qual há dissolução. Dissolução, na minha versão aqui fala libertinagem, inutilidade. Não se embriaguem com o vinho, porque isso não vai trazer absolutamente nada de bom para vocês. E aqui faço um outro parênteses para lembrá-los, inclusive, nós metodistas somos abstêmios ao álcool como bebida. E isso é importante, porque nós reconhecemos o mal que o álcool, a bebida faz na nossa sociedade. Você já deve conhecer famílias que foram absolutamente destruídas por causa do álcool, por causa da embriaguez. Hoje as estatísticas mostram que cerca de 50%
das mortes por motivos passionais foram causadas pela embriaguez. Cerca de 50% dos acidentes de trânsito são causados pela embriaguez. Então o apóstolo Paulo está dizendo, não se encha com vinho no qual há morte, dissolução, libertinagem, isso não traz nada de bom para você. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Assim como alguém que está sob o domínio da bebida, começa a falar coisas que nem pensaria em falar e fazer coisas que nem pensaria em fazer. Quem está cheio do Espírito é controlado por esse Espírito Santo. E se a embriaguez leva a pessoa a perder o controle, aqui o Espírito Santo te leva a ter mais domínio próprio. É Ele quem conduz a sua vida, é Ele quem dirige os seus passos. E como é uma pessoa, Ele se relaciona com você. Eu me lembro, em momentos da minha vida, em que eu via nitidamente, né, a direção, e isso acontece. Às vezes eu entrava no ônibus e eu já perguntava, aonde o senhor quer que eu sente? Para quem que o senhor quer que eu fale? E ele me apontava, aquela pessoa. E eu ia do lado daquela pessoa e conversava com ela. Quantas vezes já aconteceu? E acontece. Eu me lembro uma oportunidade, a gente trabalhava muito com as 4 leis espirituais, já falei isso várias vezes, que é uma estratégia evangelística muito legal. E a gente estava no bairro lá com alguns amigos e o Espírito Santo falou, fala com aquela pessoa, com aquele rapaz. E eu tirei as 4 leis espirituais do bolso e comecei a falar com ele das 4 leis espirituais. No final ele recebe Jesus como o Senhor e Salvador da vida dele. E esse rapaz é o Cauí, lá em Campo Grande, até hoje está na igreja, um homem de Deus, alguém que tem dado muito fruto. O Espírito Santo é alguém que nós nos relacionamos com ele. Não é uma força que nós invocamos para termos uma experiência de êxtase dentro da igreja, ou seja, no encontro com Deus, ou dentro do quarto, seja em qualquer outro lugar. É alguém que dirige a nossa vida. É por isso que o apóstolo Paulo faz essa comparação. Alguém embriagado é dirigido pelo álcool. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém que é dirigido pelo Espírito Santo. E nós falamos isso aqui no dia 31 de maio, no domingo de Pentecostes. O Espírito Santo tem uma agenda própria. Não é a gente que fala para o Espírito Santo assim, ó, Espírito Santo, eu tenho uma agenda, viu? De manhã eu faço isso, à tarde eu faço isso, de noite eu faço isso, aliás, tal lugar. Então anota aí qual é a minha agenda. Isso não é assim que funciona. Quem está cheio e ser cheio do Espírito Santo é entregar a agenda para Ele. É dizer, o Espírito sopra onde quer, me conduz aonde o Senhor deseja. O que o Senhor deseja que eu faça? Aonde o Senhor deseja que eu vá? O que eu preciso fazer agora? E é essa relação com a pessoa do Espírito Santo quem nos habilita a fazer e dar muito fruto nos dias de hoje. Não só fruto ganhando vidas para Cristo, mas de um caráter pelo Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo está fazendo essa comparação aqui. E aí, se a gente for abordar especificamente esse versículo de número 18, nós vamos ver essa ordem. Se é uma ordem, cheios do Espírito Santo, algo imperativo, nós entendemos que quando nós não obedecemos, nós estamos em pecado, nós estamos em desobediência. Se você diz, não, eu quero levar minha vida cristã, mas sabe como é que é? Eu não quero ser cheio, eu não quero ninguém me controlando. Eu quero tomar as minhas decisões, eu quero fazer do meu jeito, não vem ninguém dizer o que eu tenho que fazer. Quando você diz não a isso, você está desobedecendo. Cheios do Espírito Santo. Você precisa ser cheio. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E ele fala no plural, né? Enchei-vos do Espírito. Isso é importante dizer, porque sendo plural, não é só para o pastor. Talvez você diga, não, isso aí é para o missionário, né? O Daniel falou que vai para a África, né? Não, ele sim, ele precisa ser cheio do Espírito Santo, afinal de contas, o homem vai lá para Gana, né? Na África, ele vai precisar do Espírito Santo por lá. O pastor precisa do Espírito Santo, né? Ele tem que buscar. Não é isso que está dizendo aqui. É para todos nós precisamos do enchimento do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo significa ser guiado por Ele, ser dirigido por Ele, ser levado exatamente aonde Ele deseja te guiar e te levar. Eu gostaria de trabalhar com vocês agora os próximos versículos aí, 19, 20 e o 21, porque aí vai falar 4 coisas assim muito especiais que nos mostram
como nós somos cheios do Espírito Santo. E evidências, né, do enchimento do Espírito Santo nas nossas vidas. E aí, se você já respondeu, eu vou ler depois no final, mas não dá tempo ainda, coloque aí como é que nós nos enchemos do Espírito Santo. Tá bom? Coloca aí, porque eu gostaria de saber o que você pensa sobre esse assunto. Mas vamos ler então 19, 20 e o 21 do capítulo 5 do livro de Efésios. Paulo vai falar assim: falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Nesses versículos aqui, pequenininhos, nesses 3 versículos, nós já vemos 4 maneiras de sermos cheios do Espírito Santo. É claro que a primeira maneira é buscar, é pedir. E tem um texto que eu quero lembrar você, está lá em Lucas, no capítulo 11, versículo 13. Jesus falando, olha o que Jesus diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então é claro que a primeira maneira, né, de você ser cheio e receber do Espírito Santo é pedir, né? E você fazer essa oração todos os dias. Esse enchimento é diário. Espírito Santo, enche a minha vida, dirige a minha vida, me mostra o que eu tenho que fazer, me mostra onde eu devo ir no dia de hoje. E você faz essa oração de manhãzinha, pedindo a direção dele, pedindo oportunidades para falar de Jesus, fazendo petições. Você tem demandas na sua vida, se relacione com ele. Tem um livro muito antigo, a Iraci, inclusive, estava lendo aí recentemente, um livro do Benny Hinn chamado Bom Dia, Espírito Santo. Bom Dia, Espírito Santo. Eu li esse livro na minha adolescência e me influenciou muito esse livro. E eu me lembro que esse livro nos motiva também a buscar o Espírito Santo, nos motiva a se relacionar com ele. A primeira palavra que você diz num dia é: bom dia, Espírito Santo. Vamos, caminha comigo hoje. Aonde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu faça? Com quem o Senhor deseja que eu me relacione? E o Espírito Santo guia você, guia a mim, nos guia. Então Jesus está dizendo: se você pedir ao Pai, Ele vai dar. É desejo dEle te encher, é desejo dEle que você seja guiado pelo Espírito Santo. E aqui, de forma bem breve, eu vou ser bem prático aqui, nessas 4 colocações do apóstolo Paulo, e a primeira delas está nesse versículo aí de número 19, do comecinho. Ele fala assim, então só para lembrar o 18: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí ele vai dizer: falando entre vós com salmos. Então ele está dizendo o seguinte: para você ser cheio do Espírito Santo, né, se encha do Espírito Santo falando entre vós com salmos. Isso é muito importante. Isso fala de comunhão. Se você estiver aí na sua casa, escreve isso: comunhão. Quem está cheio do Espírito Santo quer viver em comunhão. Não existe você ser cheio do Espírito Santo e quer ter uma vida cristã sozinho na sua casa. Eu não quero saber de igreja, mas não. Agora eu vou ficar na minha casa, eu vou ficar assistindo culto online, tá bom assim, eu não quero me relacionar, até porque isso só traz confusão dentro da igreja, tanta gente complicada, é só confusão que acontece, eu não quero me relacionar mais não. Mas esse texto está dizendo: enchei-vos do Espírito Santo falando entre vós com salmos, falando entre vós com a palavra de Deus, encorajando uns aos outros. E aí, tem gente que já não aguenta mais ouvir a gente falar sobre isso, né? Eu quero falar da célula. Esse é um ambiente de você ser cheio do Espírito Santo, porque ali tem pessoas que vão compartilhar essa palavra com você, que vai falar com você exatamente assim, com salmos, que é uma palavra que traz um remédio para a tua alma. Agora, se você se isola, você diz: não, eu não quero fazer parte, eu não quero ir lá, eu não quero fazer, você está perdendo isso. E é por isso que eu quero chamar a sua atenção. Quantas vezes nós achamos que ser cheio do Espírito Santo é uma experiência transcendental dentro da igreja, não é? De sair rodopiando e tal. Você vê algumas coisas aí na internet, né? O pastor metralhadora, aquele negócio de dominó, vai caindo um atrás do outro e tal. Queridos, assim, beleza, não tenho nada contra e tal, mas a palavra de Deus me diz que ser cheio do Espírito Santo me traz algo muito mais prático
do que necessariamente essas manifestações sobrenaturais, que quando a pessoa levanta, muitas vezes, ela volta a uma vida totalmente igual a qualquer pessoa pagã lá fora. Os relacionamentos continuam, os vícios continuam, os pecados continuam, mas aí tem a manifestação. Nós estamos indo numa direção perigosa, porque aqui me diz que quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós nos relacionamos, nós ajudamos uns aos outros, nós falamos entre nós com salmos. Essa é a prática de quem está cheio do Espírito Santo. Alguém que encoraja um ao outro. Talvez alguém está triste, anima. É isso, é falar, é se relacionar. E a célula é um ambiente maravilhoso para isso acontecer. Isso acontece numa reunião pública também. Nós estamos com muitas saudades, de estarmos aqui juntos no culto, por exemplo. E aqui é um lugar maravilhoso, a gente se abraça. Que saudade, de abraçar todo mundo. E, puxa, a gente vai chegar em nome de Jesus, não está longe não. Mas a gente sente falta porque é esse lugar em que nós falamos uns com os outros, com palavras de sabedoria, com salmos, nós encorajamos uns aos outros. Nós precisamos perceber, é isso que o apóstolo Paulo repreende a igreja de Corinto, quando ele fala com ela lá, e até tem esse texto aqui, 1 Coríntios 3:3, ele diz, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Paulo está advertindo aqui os cristãos da igreja de Corinto, porque eles se moviam em dons espirituais, mas tinha inveja, tinha contenda, tinha dissensões. E aqui no livro de Efésios ele está dizendo, o Espírito Santo nos move a um lugar de perdão, de reconciliação, a um lugar de relacionamento, onde nós superamos as diferenças e as dificuldades. Continuando, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, falando entre vós com salmos, e depois ele vai dizer, entoando e louvando de coração ao Senhor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é alguém que adora a Deus de todo o coração. E isso, meu irmão, é algo que é sensível para nós. O entusiasmo que nós temos de adorar a Deus, o entusiasmo que nós temos de estar num culto público como esse, levantando as mãos, adorando ao Senhor, levantando a nossa voz, orando, cantando, não é? É uma experiência que nos enche e a gente quer expressar isso em adoração a Deus. E aí você coloca música na sua casa, no seu carro, você está em adoração. Porque alguém cheio do Espírito Santo está dizendo, entoa e louva ao Senhor de todo o coração. Então um adorador, meu irmão, é alguém que é movido pelo Espírito Santo, a ter uma vida que agrada a Deus, que louva a Deus. E isso é importante. Como é que tem sido o seu entusiasmo? Como é que era o seu comportamento quando você estava dentro de um culto? Você ficava lá de braço cruzado? Como é que está o seu comportamento aí agora, assistindo um culto online? Você está animado para adorar o Senhor? Você está entendendo que aqui nós estamos para louvar e exaltar o nome dEle? Isso é maravilhoso. Ou você está aí assistindo um culto? Muitos dizem, vou lá assistir um culto. A gente não assiste culto, não existe isso, querido. Nós prestamos culto ao Senhor, é uma oferta nossa ao Senhor. Se você está simplesmente assistindo um culto, nós temos um problema sério. Nós temos um problema sério de conceito aqui. O culto é para adorar a Deus e ninguém precisa falar o que você tem que fazer, para bater palma, para levantar sua voz, etc. Ninguém precisa fazer isso. Isso nasce do seu coração. Há um entusiasmo dentro de você. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém que louva, entoa louvores ao Senhor de todo o coração. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo vai dizer, dando sempre graças a Deus por tudo. Essa aqui é uma outra característica maravilhosa de alguém que é movido pelo Espírito Santo. É alguém que tem um coração grato, alguém que agradece a Deus, alguém que foge da murmuração, alguém que foge das reclamações. E você conhece gente assim? Gente amarga, gente que tudo reclama, gente que tudo vai achar que está ruim. Mas aqui nós entendemos que um coração de alguém movido, cheio do Espírito Santo, agradece a Deus. Você sabe aquele texto em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Não é de tudo dai graças,
minha mãe está com Covid-19. Oh, glória a Deus, muito obrigado. Não é isso que está falando aqui. Mas não é dar graças de tudo, é em tudo. É mesmo numa situação difícil, eu posso engrandecer o nome de Jesus, porque eu sei que Ele está cuidando de todas as coisas. Eu sei que Ele cuida de mim. E isso me traz gratidão ao coração. Isso me traz gratidão aos meus lábios. E isso muda o nosso comportamento. Isso muda o nosso estado de espírito. Não é verdade? Nós precisamos aprender em tudo dar graças a Deus. No desemprego, Senhor, Tu és santo, obrigado pela vida, obrigado pela sua provisão, obrigado porque essa aprovação vai revelar o Senhor a mim, obrigado porque essa adversidade vai me levar mais para perto do Senhor. É saber que Ele está acima daquela situação difícil. Você não está agradecendo pela situação difícil, mas é agradecer nessa situação difícil a provisão, a presença de Deus por meio do Espírito Santo. E alguém que tem gratidão no coração, é alguém que sabe esse versículo de Romanos 8:28 muito bem, que diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Alguém que tem gratidão no coração, é alguém que sabe que o que acontecer na vida, Deus permitiu que acontecesse para o teu bem, para forjar o seu caráter. Talvez você não está entendendo agora, mas lá na frente você vai entender. Deus tem um propósito, Deus não perdeu o controle de nada, Ele é o governador máximo, soberano sobre o universo. Acalma teu coração, se encha do Espírito Santo e celebra Ele com alegria, em adoração, em gratidão. E por último, o quarto ponto que nós vemos aqui é quando o apóstolo Paulo vai dizer: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui está um ponto que eu diria assim, muito difícil e polêmico nos dias de hoje. Por que eu digo que é um ponto polêmico? Porque quando nós falamos de submissão, tantas vezes nós temos um conceito errado. E muitas mulheres não podem ouvir esse termo submissão, porque entenderam errado sobre isso, que precisam ser submissas aos seus maridos. Aqui o apóstolo Paulo fala algo muito importante: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. E no decorrer, a gente não vai ler todos os versículos, mas você vai ver que o apóstolo Paulo está falando o marido em relação à mulher, a mulher em relação ao marido, os pais em relação aos filhos, os filhos em relação aos pais, os patrões em relação aos servos e os servos em relação aos seus senhores. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém que tem um coração submisso. Escreveu isso? Pegou aí? Alguém cheio do Espírito Santo é alguém que desenvolveu um coração submisso. Quem está cheio do Espírito Santo é alguém que se submete à vontade de Deus, porque entendeu que acima da autoridade está a autoridade de Deus. Então, quando nós nos sujeitamos à autoridade instituída por Deus, logo nós estamos nos sujeitando a Deus, que é a verdade. Quando nós rejeitamos uma autoridade colocada por Deus, nós na verdade estamos rejeitando o próprio Deus que a instituiu. Quando nós honramos uma autoridade, nós estamos honrando a Deus que a instituiu. E aqui é importante saber de onde vem essa autoridade. A submissão não é subserviência, não é fazer algo debaixo de um jugo de escravidão. Por isso que o apóstolo Paulo coloca isso muito bem, para os maridos que precisam amar suas esposas, dar a vida por elas, os pais que não podem provocar seus filhos à ira, os patrões que devem tratar os seus servos com justiça. E aqui, querido, quero que você pense que essa é uma evidência do enchimento do Espírito Santo na sua vida. Como é que você se relaciona com as suas autoridades? Como é que você se relaciona com seu patrão no seu trabalho? Como é que você se relaciona com seus pais, você adolescente que está me ouvindo agora? Como é que você se relaciona com seus professores em sala de aula? Como é que você se relaciona com o seu pastor de célula? Como é que está o seu coração? Esse texto me ensina que alguém cheio do Espírito Santo é alguém que se sujeita uns aos outros no temor de Cristo. E olha só o que diz, isso aqui é só um resumo, tá? Um resumão do que diz aí nesses próximos versículos, aí, os finais aí do capítulo 5 de Efésios. O marido cheio do Espírito Santo ama a esposa como Cristo ama a igreja. Uma esposa cheia do Espírito Santo se submete ao marido como Cristo
como a igreja se submete a Cristo. Pais cheios do Espírito Santo criam os filhos na demonstração do Senhor. Filhos cheios do Espírito obedecem seus pais. Patrões cheios do Espírito tratam seus empregados com dignidade. Empregados cheios do Espírito trabalham com empenho em favor dos seus patrões. Percebe que o enchimento do Espírito Santo, o caminhar com a pessoa do Espírito Santo, nos leva a algo muito mais prático do que simplesmente uma experiência transcendental, e nós não anulamos isso, e é gostoso demais experimentar essas coisas, não é? Nós vivemos isso e cremos nisso também, mas o que nós estamos entendendo é que ser cheio, movido pelo Espírito Santo, é algo muito mais prático, muda a minha vida no dia a dia, muda a minha relação dentro de casa. Você que é filho, adolescente, não é? Me ouça agora, não faz sentido, não é? Você ir para um congresso e ter experiências maravilhosas com o Espírito Santo e chega na sua casa, você não obedece seus pais. Chega na sua casa, você confronta as suas autoridades, seu pai, sua mãe, ou no seu ambiente escolar, dentro da sua igreja, seja lá qual for o ambiente em que você está. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém que tem um coração submisso. Então, recapitulando, nós aprendemos hoje que alguém cheio do Espírito Santo é alguém que tem um coração grato, é alguém que adora ao Senhor, é alguém que anda em comunhão e alguém que anda em submissão. Amém, queridos? Que você possa ser cheio do Espírito Santo, que isso mude a sua realidade no seu dia a dia, mude completamente a sua forma de se portar diante da adversidade, que haja cântico nos seus lábios, que você não falte na sua célula, ajude uns aos outros, fale uns com os outros com salmos, com a palavra, ore uns com os outros, adore dentro da sua casa, no seu carro, onde você está. E se você tem alguma dificuldade com alguma liderança sua, peça: Espírito Santo, me ajuda a perdoar, me ajuda a caminhar novamente, me ajuda a voltar, me ajuda a ser restaurado. Peça a Ele, Jesus te incentivou, peça a Ele, Ele vai dar o Espírito Santo. Ele deseja isso, que você ande sob o poder do Espírito Santo. Atos 1:8 diz que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. E aí sim, nós seríamos testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Se você quer ter uma vida cristã relevante, querido, uma vida cristã frutífera, entenda, em nome de Jesus, você jamais vai conseguir isso sem o enchimento do Espírito Santo. Você já tem o selo, se você já recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador. Se não recebeu, essa é noite de salvação para você. Convide a Ele. Mas você recebe um selo, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Mas ser selado é uma coisa, ser cheio, ser controlado, ser guiado pelo Espírito é outra coisa. E é isso que nós precisamos buscar em nome de Jesus. Perguntinhas para você pensar aí. Você é um crente cheio do Espírito Santo? Os sinais da plenitude do Espírito têm sido vistos na sua vida? Você tem adorado a Deus, se relacionado com seus irmãos, agradecido a Deus e se sujeitado uns aos outros e feito a obra do Senhor com poder e autoridade? É isso que o Senhor deseja para nós, amém? Que você, em nome de Jesus, tome uma posição essa noite de não dar nenhum passo a mais sem a direção do Espírito Santo. A nossa oração nessa noite é: Pai, guia-nos, direciona-nos, cada passo. Talvez você está aí para tomar uma decisão: será que eu saio do serviço? Será que eu fico? Será que eu caso? Será que eu não caso? Será que eu viajo? Será que eu não viajo? Será que eu me mudo? Será que eu não me mudo? Não sei, talvez você está em dúvida aí. O Espírito Santo guia, querido. O Espírito Santo é quem direciona os filhos. Deixa Ele. O Espírito Santo é Deus, é uma pessoa. Se deixe relacionar, se deixe guiar em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos clamar por esse enchimento, essa direção do Espírito. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos guia de uma forma extremamente prática na nossa vida cristã. Nós não queremos ter uma vida, Senhor, cristã, ó Deus, nas quatro paredes, debaixo simplesmente de experiências superficiais. Não, Pai. Nós queremos, ó Pai, ter
Ó Deus, uma experiência real com o Teu Espírito, uma relação real com o Teu poder, por meio do Teu Espírito Santo. Que isso venha mudar a nossa prática, que isso venha mudar a nossa vida cristã completamente. Nos ajude a caminhar em comunhão, nos ajude, ó Deus, a caminhar em adoração, nos ajude, ó Deus, a caminhar em submissão ao Senhor, Pai. Submissão àqueles que o Senhor colocou acima de nós. Dá-nos um coração tratado, dá-nos um coração, ó Pai, ensinável, dá-nos um coração como o Seu, e move a Tua igreja no poder, na autoridade do Teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração, Pai. Que nessa semana, meus irmãos, minhas irmãs que me escutam agora, tenham experiências maravilhosas com o Teu Espírito. Que a gente dê espaço para o Senhor nos orientar, que a gente dê espaço para ouvir a Sua direção. Guia-nos, direciona-nos. Essa é a nossa vontade, Deus, esse é o nosso desejo. E oramos, clamando, no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Dá tempo de você colocar agora também o que você entendeu de como ser cheio, e depois a gente vai ler essas respostas. Agora nós vamos cantar, adorar o Senhor. Tenha esse tempo aí com o Espírito Santo.